Então, boa noite a todos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos todos reunidos, encarnados e desencarnados. Obrigado pela oportunidade de discutirmos, aprendermos sobre as leis de Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta, Terra, maravilhoso, pleno de bênçãos, em posição de encarnação ou na posição de espírito, não importa, está sempre aprendendo. Pedimos que ilumine a todos nós no estudo desta noite, que ilumine a cada um dos, dos espíritos encarnados e desencarnados desse planeta. Que possamos aprender a nos compreender, a amar, a nos respeitar, a trabalhar em grupo, a nos harmonizar na família, no trabalho, na sociedade. Entender que nós estamos na nossa jornada evolutiva. E o companheiro ao nosso lado também é uma pessoa que está procurando aprender, evoluir, crescer. Então, Deus, Jesus, ilumine todos nós, e graças a bom Deus. A Ângela abriu o Evangelho no capítulo... Ângela, você já falou alguma coisa sobre a abertura? Eu achei que eu abri o microfone. Desculpa. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se deve entender por pobre de espírito? É a lição 1. Bom, nós estamos estudando o livro A Gênese, de Kardec, Allan Kardec, um dos livros da codificação. Então, a gente está lendo um trechinho por noite e fazendo a discussão. Então, a gente vai lendo, vai discutindo. Quem quiser comentar, quem quiser perguntar, fique à vontade, ok? A ideia aqui é fazer um debate sobre o tema. Hoje a gente vai tratar de um tema que eu não entendo nada. Então, vamos lá, ver se vocês me ajudam a entender esse tema. A inteligência, o instinto e a inteligência. Toda vez que a gente fala de instinto e inteligência, Kardec dá algumas explicações, né, sobre o assunto, né? E a gente sabe que a nossa evolução começa lá no reino mineral. Então, tem o reino mineral, depois o reino vegetal, o reino animal e o reino do homem, o reino hominal. Então, existe uma evolução, desde os minerais, dos átomos, até chegar no homem. E essa evolução, né, a gente discute bastante a parte da evolução na parte do homem. E a evolução na parte anterior, ela é sempre um pouco meio confusa, né?
Como é que acontece tudo isso? Então, eu gostaria de, antes da gente falar um pouquinho sobre instinto e inteligência, eu peguei um texto na internet, não conheço o autor, mas acho que vale a pena a gente refletir sobre a discussão do artigo que ele fez. Então, eu vou tirar esse instinto e inteligência e colocar um outro texto. Se eu achar, né? Vamos lá. Então, esse texto da internet fala sobre a individualização do princípio espiritual. Então, eu dei uma lida nesse texto, acho que vale a pena a gente ler, discutir, ver o que ele fala de coisa interessante, o que possa ser que a gente está refletir, discutir. Então, não vamos dizer que esse texto é verdade, ok? Eu só peguei um texto da internet para a gente comentar, para a gente discutir, ok? Para depois a gente continuar com instinto e inteligência. Quem gostaria de fazer a leitura? A individualização do princípio espiritual. Quer que eu Voluntários? leia aí? Pode ler, Sandro. A individualização do princípio espiritual. Um dos temas mais complexos sobre a evolução do espírito é a questão da individualização do princípio espiritual, que se traduz na possibilidade desse princípio, por si só, sem o auxílio de outros princípios espirituais, gerir um corpo físico através da reencarnação. Registre-se que os princípios espirituais são os espíritos em seus estágios primitivos, iniciais, abrangendo o processo evolutivo nos denominados reinos inferiores da criação, mineral, vegetal e animal. Dessa forma, Deus, que não cessa de trabalhar, cria incessantemente os princípios espirituais, que iniciam seus processos evolutivos no reino mineral, submetidos à lei de atração e coesão, que lhes auxiliará na formação energética inicial. Na sequência, dão continuidade ao processo de evolução no reino dos seres vivos, começando pelos vírus, bactérias, etc., até ingressarem no reino vegetal, onde desenvolverão as sensações e algumas funções básicas da vida: respiração, alimentação, sexualidade rudimentar, etc. Quando estiverem habilitados, adentrarão o reino animal, onde estarão em contato com o instinto, que será a base da inteligência. Cabe frisar que essas experiências nos reinos inferiores da criação têm a duração de aproximadamente 1,5 bilhão de anos, conforme assevera o espírito André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos, e são tuteladas pelos benfeitores espirituais que amparam os princípios espirituais nesses estágios iniciais da evolução. A questão principal neste artigo refere-se à seguinte pergunta: desde o início da evolução, o princípio espiritual já está individualizado, apto a presidir as reações químicas e físicas no reino mineral e a vida biológica de um organismo vivo. Ou este processo se dá ao longo da evolução. Existe a denominada alma-grupo, expressão originária da teosofia. Certa feita, refletindo sobre estas questões, deparei-me com a seguinte pergunta constante da obra Atualidade do Pensamento Espírita, pergunta 71, ditada pelo espírito Viana de Carvalho através da mediunidade de Edivaldo Pereira Franco. Tendo em vista o número quase infinito de insetos,
somente para exemplificar com esses seres vivos, seria possível afirmar que todos os princípios inteligentes que animam insetos se humanizarão? Resposta: não necessariamente. Recordemos-nos da resposta dos espíritos elevados, que se encarregaram da promoção do progresso da Terra, assinalada pelo codificador Allan Kardec, em o número 540 do Livro dos Espíritos, quando informam. Confesso que a resposta, não necessariamente, trouxe-me uma dúvida doutrinária. Se não podemos admitir a aniquilação total ou a morte do princípio espiritual, como ele não se tornaria um espírito ao atingir fatalmente o reino nominal? Tive a oportunidade de transmitir essa dúvida ao querido Divaldo Franco, quando ele esteve na casa de meu pai para proferir uma palestra em nossa cidade, bem como o indaguei recentemente sobre este assunto, e com a autorização dele reproduzo a resposta. Divaldo afirmou que acredita na teoria da alma grupo, e que, num dado momento da evolução no reino animal, diversos princípios espirituais se fundiriam para formar um só, devidamente individualizado. Não sabemos como se dá esse processo de fusão, quando diversos princípios espirituais, com experiências e aprendizados feitos enquanto integravam a alma-grupo, se aglutinam, somam bagagens evolutivas para formarem um único princípio espiritual, devidamente individualizado, isto é, capaz de sozinho presidir a vida biológica de um organismo vivo, e agora com mais complexidades, rumando para o reino nominal e deste para a angelitude, sem jamais perder a de individualidade conquistada. Certamente, esse processo complexo da fusão é dirigido pela espiritualidade superior e ocorre num determinado momento da evolução do reino animal. Antes dessa individualização, a alma-grupo, que é um conjunto de princípios espirituais, vem vinculando-se através das reencarnações promovidas pelos benfeitores espirituais às diversas espécies animais, assimilando o respectivo aprendizado. Vejamos, por exemplo, as abelhas e as formigas. De fato, agem como um impulso coletivo que gera uma organização e o impulso de preservarem o formigueiro e a colmeia, que surpreendem, porque estão sob a influência direta da alma-grupo. Outra questão que ainda não sabemos é se existe apenas uma alma-grupo por espécie ou se há diversas. Quem sabe possa haver as almas-grupos já nos reinos que antecedem o animal, isto é, o mineral e do vegetal. Para alguns orientais, a alma-grupo seria semelhante a um balde com água. Se retirarmos uma porção dessa água com um copo e colocássemos um pouco de tinta azul, essa pequena porção ficaria com a tonalidade azul. E, quando fosse devolvida ao balde, a água toda também absorveria um pouco dessa tonalidade. Admitindo-se esse exemplo, quando houvesse a reencarnação numa determinada espécie, alguns princípios espirituais que compõem a alma-grupo se vinculariam ao novo organismo animal. E quando retornassem à alma-grupo, após a morte do animal, compartilhariam todo o aprendizado com os demais princípios espirituais que compõem a alma-grupo. É apenas uma hipótese como se daria a evolução dos princípios espirituais que formam as almas-grupos. No que se refere ao momento da individualização, temos uma excelente contribuição do Dr. Jorge Andréa dos Santos, renomado escritor espírita, que escreveu num artigo na revista Presença Espírita, exemplar 230, da editora Leal. O referido autor afirma que a individualização se inicia nos animais que já possuem uma glândula pineal rudimentar, a permitir que o princípio espiritual individualizado e com mais complexidades
possa vincular-se ao organismo animal, interagindo diretamente com ele. Cito alguns trechos do artigo. No reino animal, podemos registrar que os campos organizadores, princípio inteligente, pertencentes a uma massa diretora, alma-grupo, própria a cada espécie. Nos animais de constituição mais complexa, haveria uma dispersão da massa energética, a fim de que as sementes de seu conteúdo, individualidades espirituais e informação, fossem ocupando as organizações físicas, isto é, cada ser com seu próprio princípio inteligente. Esta condição poderá ser observada a partir de répteis, por já terem organização física mais avançada e já possuidores da massa cerebral, de uma glândula específica, glândula pineal, embora em fase inicial, sob a denominação de olho pineal. Diz-nos André Luiz, espírito, que nesses animais podemos considerar o início do processo de individualização espiritual, princípio inteligente em elaboração, princípio inteligente em elaboração, isto é, já existiria o princípio inteligente independente a comandar o processamento da vida física, com mais expressividade, pelo auxílio do olho pineal. O princípio espiritual trilhando independente na escala animal, aprimorando-se cada vez mais, inclusive família dos primatas, alcançaria no homem sua mais expressiva demonstração a expensas da glândula pineal. Relógio biológico. À medida que o homem avança moral e intelectualmente, ele cria condições para que novos conhecimentos sejam trazidos pela espiritualidade superior, de tal sorte que, no futuro, teremos informações adicionais e pontuais sobre a questão da individualização no princípio espiritual. Pois foi Jesus quem afirmou, porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância. Mateus 13, versículos 10 a 14. Então, o texto aí está levantando algumas ideias, né? Então, a gente já leu em várias vezes em Kardec, André Luiz e outros livros que a evolução começa no reino mineral. Então, no reino mineral existe a lei de atração entre os átomos, entre as moléculas. A gente sabe que os próprios elementos, né, os próprios átomos, eles no espaço, sob uma energia muito intensa, eles podem se transformar. Então, a Sônia, outro dia, estava explicando para a gente que o hidrogênio se funde em átomos, uma fusão nuclear e dá átomos de hélio, e no Sol isso pode gerar mais elementos. Então, muitos elementos são formados no universo, né? Com as energias, por exemplo, né? Nas estrelas. Mas que a evolução continua, né? E quando a gente estuda a biologia, ela acaba classificando os seres, né, de acordo com a organização dos seres, né? Então, cada organismo tem algumas características. Então, por exemplo, a minhoca. A minhoca é um anelídeo. É um ser que tem anéis no seu corpo e ele se caracteriza, né? Tem uma evolução em relação ao grupo anterior, porque a minhoca tem boca e ânus. A classificação, o grupo anterior, ele não tem duas saídas, metade de saída. A boca e o ânus é a mesma coisa. Eu não lembro qual é, qual é a classificação anterior, mas a boca e o ânus é no mesmo lugar. Você come e devolve o alimento no mesmo local. A minhoca é um animal que tem os dois. E você vai estudando os seres e vai vendo que eles fisicamente vão evoluindo.
Por exemplo, os seres humanos, né? Eles têm um coração que tem 4 divisões, 2 ventrículos e 2 aurículos, é isso? Né? Tem 4 partes. Se você for olhar as aves, os répteis, os seres anteriores na evolução, o coração não é tão complexo. Então, o ser humano tem 4 divisões, mas os répteis, por exemplo, têm um número menor de divisões. Eu não lembro qual é. Os anfíbios, como os sapos, as rãs, têm um coração mais menor. Então, você vê essa evolução física dentro dos vegetais, nos animais, e a própria biologia, estudando essas diferenças, consegue classificar esses animais. Mas ele está dizendo aí no texto sobre a individualização do ser. Então, nós sabemos que nós, seres humanos, temos um espírito. Nós somos espírito. Não temos. Nós somos espírito. E estamos usando esse corpo. Esse corpo que eu estou usando hoje é desta encarnação. Eu desencarno e continuo eu, espírito. E depois eu vou voltar numa nova encarnação usando um novo corpo. Então, eu já tive muitos corpos, muitos nomes, muitas características diferentes. Mas eu, como espírito, sou sempre um, porque eu sou individual. Então, eu, como ser humano, eu sou individual. Agora, quando você pensa numa abelha, é difícil falar que uma abelha é um ser individual. Abelhas, a gente percebe que agem em grupo. Então, existem muitos lugares que falam, por exemplo, que as abelhas têm um espírito de grupo. E é por isso que o texto diz que uma abelha só não vai gerar uma pessoa. Porque se a abelha é um grupo gigante de abelhas vai gerar uma pessoa. As experiências de um grupo gigante de insetos, por exemplo, pode gerar lá na frente uma individualização. Mas não uma abelha individual. E à medida que vai se tornando cada vez mais complexo essa evolução, né? Ele vai se individualizando o espírito. Então, lá a abelha é um grupo, o homem é individual. Agora, em algum momento nessa evolução, acontece a individualização, né? Quando acontece isso? Não tenho a mínima ideia. Então, eu sei que o ser humano é individual, a abelha é coletivo. Ele está dizendo que animais mais complexos, como os répteis, né, já têm uma organização, já tem um cérebro com uma certa função. Ele fala de uma glândula pineal, uma glândula pineal em formação, né? É o início de uma glândula pineal. E na medida que você passa dos répteis para as aves, os mamíferos e para o ser humano, há uma evolução constante nisso. A gente consegue observar biologicamente essa evolução, né? Isso é claro, é nítido. A biologia consegue explicar isso de maneira muito bem, né? Agora, a individualização, esse negócio, ele está dizendo que o Divaldo acha isso uma alma de grupo, e aos poucos, talvez, quanto mais complexo, quanto mais simples for uma planta, um inseto, um animal, quanto mais simples, talvez a alma abranja um número maiores de seres. Quanto mais complexo, vai se individualizando. Agora, como isso acontece exatamente, eu não sei explicar. Alguém poderia falar? Eu sempre
Tudo bom? Posso falar um pouquinho? Você fala assim, repita, né? Eu ouvi falando de um livro que é muito interessante. E vou repetir mais uma vez sobre ele. Todos os animais merecem o reino do céu. E ele trata exatamente sobre esse tema ligado, não tão profundamente, nem tem o objetivo dele ir tão para trás, mas ele fala do processo reencarnatório dos animais, mesmo dos mais simples. E é muito interessante que lá há uma referência, né, em que mesmo todos os animais, o inseto, uma formiga, um besourinho, e tal, ele tem um processo reencarnatório, né? Ele já tem ali um processo reencarnatório. E tem uma menção que é muito interessante que me lembrou esse exemplo que o Lourenço trouxe aqui da água colorizada azul. Porque ali tem algumas coisas que nesse livro que ele fala, que ele defende, e que a ciência ainda não sabe, né? Não se revelou, que é a transmissão coletiva do conhecimento, do aprendizado, das experiências de cada um deles. Então, A que haveria um ciência, dispositivo, eu não lembro agora qual que era o dispositivo, mas uma lição aprendida de uma formiguinha do gafanhoto aqui e tal, ele passaria por um processo de aprendizado para todos os demais. Eu não lembro aqui do processo, teria que chegar e abrir então, lá o livro. eu li, E ele lembra, então, esse conceito da alma, né? Ali, esse princípio meio que coletivo que vai integrando, né, as vidas mais primitivas, né? E quando a gente fala de vida primitiva, gente, aqui no livro, no texto, está falando bem do primitivismo mesmo, né? Então, estamos vendo lá desde o vírus, né? Que na nossa ciência, até hoje o médico fala, os médicos não, os cientistas, né? Falam vírus. Vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo? Ele está na fronteira, né? Para os nossos cientistas aqui na Terra, é classificado assim. Eu não sei, não sabemos, não temos a classificação certa, né, Lili? Se vírus pode ser classificado como um ser vivo ou não ser vivo, porque ele está numa fronteira, ele troca material genético e aí muta. Às vezes ele se aglutina ou se integra com outras células RNA, vivas, DNA, né, toda DNA e hora. tudo mais. Então a gente está falando disso. Se a gente tivesse uma fita métrica que vocês colocam lá na rua, vai medindo, menino, 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 e aí essa fita métrica vai chegando aí para você, aí você tem os últimos centímetros, o ser humano está nesses centímetros assim, e mesmo assim essa régua ainda ficou pequena. É 1 bilhão e lá vai pedrada de anos, de milhões de anos, quando se fala da evolução inteligente. mas tem uns estudos da ciência que diz o seguinte, se eu não me engano, é um tipo de macaco aí, se eu não me engano. É, então, parece que tinha um tipo de macaco numa ilha, e ele estava querendo comer um certo alimento, né? E o alimento não estava muito bom. Aí o macaco começou nessa ilha, pegar o alimento e lavar na água do mar. Aí percebeu que depois que lavava o alimento na água do mar, ele ficava mais saboroso, ele conseguia comer. Aí, de repente, todos os macacos da mesma ilha começaram a fazer a mesma coisa, lavar aquele alimento na água do mar. Até aí, ok. Só que eles perceberam, depois de um tempo, que macacos de uma outra ilha que não tiveram contato estavam fazendo a mesma coisa, né? Então, e isso começou a se esparramar. Mesmo os macacos de outras ilhas que não tinham contato físico com ele, começaram a repetir as experiências que aquele primeiro macaco teve. E, de repente, estava todo mundo fazendo a mesma coisa. Tem um outro ponto também bem importante, tá, gente? Quando a gente pega essas questões da criação, vamos chegar bem no início, vocês sempre escutem e analisem sobre o espírito crítico do seguinte: a vida, ela está em qualquer local do universo. Então, sempre quando a gente tiver uma referência
mineral, vegetal, animal, um espécime animal semi-evoluído, não importa qual que seja, nenhum deles tem um processo evolutivo terrestre, somente terrestre. A Terra, tal como nós, ela é somente um pedacinho, um pequeno capítulo de toda a história desse bilhão e lá vai coisa de anos de qualquer um desses princípios da vida inteligente animal, né? Vegetal e daí por diante. Então, tem animais, eles podem reencarnar aqui ou em outros mundos dentro do seu princípio de continuidade evolutiva, tá? Para onde? Naquele em que lá couber. Na melhor química, combinação química do que seja propício, do genético e dali por diante para ali para os ambientes, tá? Então, ele nunca é daqui, né? É, eu não lembro se vai falar ainda no. Nem sei se falou, porque eu perdi um pouquinho do texto. Tô fazendo exercício agora de segunda, então vai pegar um pouquinho assim, mas tem a. Eu conheci esse Jorge Andréa, tá no Congresso Médico Espírita, um senhorzinho bem. Eu e a Mirinha. Eu e a Mirinha fomos lá no Congresso, a gente conheceu ele. Mas nessa questão dos animais, esse livro Evolução em Dois Mundos, ele vai explicar mais coisas, né, dessa evolução dos animais, e inclusive a questão do elo perdido, né, que não tá, ele não está na matéria, né, quer dizer, aliás, ele não está nesse plano físico, né? Ele está num outro plano, né? Que é onde é o homem, o macaco, da onde que vai para o homem já. Não está aqui nesse plano físico, né? E isso foi uma coisa que eu gravei muito, né? E pelo que eu já venho lendo e estudando, não sei se vai. A evolução, né, ela é diferenciada, né? Tem a questão né, dos tipos de animais, né, como você fala, como ele falou, de um ser vivo, né, com uma célula, e ele vai evoluindo diferentemente, né? Sim, tem a questão da dor, né, que serve para ir aprendendo tudo, né, mas cada um segue um, um traçado aí até pela espiritualidade maior mesmo, né? E, e é isso. Tem uma estudiosa também, a doutora Irvênia, que os livros dela são fantásticos sobre a questão da evolução dos animais, né? E acho que é isso. Bom, o que a Eliana está dizendo é o seguinte: a ciência diz o seguinte: estudando as características de cada ser, né, vivo, materialmente de cada ser, a gente percebe que então a ciência analisa todas as características daquele ser. Aí ele consegue classificar, né, em termos de complexidade. Então, ele pode dizer que aquele animal tem um ser mais simples e um ser mais complexo. Então, quando você coloca isso materialmente, você enxerga claramente uma evolução material dos animais. Então, ele diz o seguinte: a natureza não dá saltos, porque há uma mudança de um animal para outro, para outro, para outro, e assim vai. Então, você vê que aquela espécie tem uma certa característica. A outra espécie é um pouquinho mais complexa.
Aí a outra um pouquinho mais complexa, e assim vai, 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 vai. Então você consegue observar toda essa evolução material, desde o vírus, né, que é realmente é uma característica, né, que é intermediária entre os minerais e os seres vivos. Por exemplo, um vírus, você pode deixar ele lá congelar e ele não morre. Um ser vivo, se você aumentar muito as coisas, ele morre. Mas você pode pegar, por exemplo, alguns tipos de vírus, tá? Os vírus estão lá, você mantém lá, mantém durante muitos e muitos, muitos anos, aí quando ele descongela, ele atua, né? Existe, por exemplo, eu não vou lembrar agora, mas tem, por exemplo, isso aqui é planta e esse daqui é animal. Existe um ser vivo marinho que tem raízes. Tem raízes é planta, certo? Mas esse ser vivo marinho enraizado, ele busca alimento. Se busca alimento, é animal. Então, esse ser vivo que é enraizado, mas busca alimento, ele é um ser vivo intermediário entre uma planta e um animal. Então, em toda a classificação dos seres, há uma evolução natural, material de todos eles, exceto quando você pega o último animal lá, os primatas, os macacos, os gorilas, e o ser humano. Entre o, os primatas, os macacos, os gorilas e o ser humano, tem uma distância evolutiva grande. E o homem não achou fisicamente, porque que ele estuda? Estuda os fósseis. Ele não achou fisicamente essa aqui. Então ele fala que entre o último animal e o ser humano há uma distância grande. Mas como é que isso acontece? Então a ciência chama isso de elo perdido. Porque a ciência fala, mas como é que isso aconteceu? Como é que deu esse salto evolutivo? Né? Porque a Eliana está falando, né, que os livros, né, o André Luiz e outros livros dizem que essa evolução, esse salto, o homem nunca vai achar fisicamente na Terra, porque não aconteceu fisicamente. Aconteceu espiritualmente. Houve uma manipulação do princípio, do perispírito, do princípio, lá, princípio vital, desse perispírito, para que desse último animal gerar o primeiro ser humano. Por isso que existe o elo perdido e as pessoas, a ciência não vai conseguir achar, porque não existe fisicamente. Fala, Sônia. Ó, duas considerações que eu estou aqui doidinha para falar, né? Uma é quando você falou agora sobre os animais receberem a informação em outro local, por exemplo, estavam lá usando a água como modificou o gosto do alimento, ele gostou mais, achou melhor, e na outra ilha, uma ilha que não tinha tido comunicação, eles tiveram a mesma ideia. Então, a Maria Alice deu uma palestra sobre isso e explicou que, para que isso ocorra, há um magnetismo, e quando se junta, precisa, no mínimo, 100 opiniões iguais, né? Ali, no caso, os macacos, pode ser que todos eles tiveram a mesma informação e cada um foi passando para o outro. Quando juntou 100, eles tiveram a capacidade de dividir esse magnetismo
com outro local, foi o que ela explicou, pelo menos foi o que eu entendi. Ela não disse de macacos, ela disse de outro tipo de informação, mas até com o ser humano pode acontecer isso, mas quando há uma junção de magnetismo, aí esse magnetismo pode ser dividido, se espalhado, ou qualquer coisa assim. Agora, outra coisa que eu estava lembrando é quando o Celso fez uma palestra há muitos anos atrás, inclusive tem lá na biblioteca, eu acho ainda, não sei se ainda existe, uma fita cassete gravada, né? Entrega, não Vídeo, entrega. Fita cassete videocassete, aí, Celso. videocassete, Fui eu que gravei, tá? isso, sobre uma palestra de Gabriel Delany, né, sobre a evolução anímica. Eu acho que ali explica alguma coisa também, né, sobre a evolução anímica. Não é disso que a gente está falando? Deixa É eu colocar isso. aqui um pitaquinho aqui. Eu gostei do exemplo da minhoca, o Lourenço trouxe aqui. Mas tem o livro aqui que eu tô estudando, que se chama Construção da Mente, é do Walter Oliveira Alves, também é espírita, né? E ele utiliza muito a evolução dos mundos para explicar. Na verdade, ele tá a evolução do cérebro, né? Ele está para chegar nos sentidos, emoções e tudo mais. Mas aí ele cita no início o princípio. Ele falou assim da minhoca aqui, né? Ele falou assim o seguinte, que a minhoca já tem neurônio. Então, se a minhoca tem o neurônio, ela já tem células. Já tem cérebro. Então, e as células já estão sob o comando da minhoca, que é já, você vê, ela está abarcando já uma grupo aqui de células. Então, toda vez que você vai evoluindo, no caso da minhoca, ela tem já o neurônio de associação, ela tem sinapse, ele fala, tem o neurônio motor, tem neurônio sensitivo, tem esses negócios. Então, só que à medida que vai evoluindo a classificação dos animais, aí como estavam conversando, vai, vai se ampliando essa questão do cérebro, o número de neurônios. Só que para você constituir um cérebro mais organizado, você precisa de célula. Você precisa de célula. Então, essas células, elas compõem já, são princípios também inteligentes, na verdade, só que eles ficam em associação para ser utilizado para esse cérebro maior. É um negócio interessante, né? Porque a alma grupo, na verdade, eu acho que a ideia é que os espíritos, não sei se vocês reconhecem isso, mas na evolução do ser humano, até o ser humano, desde o mineral até o vegetal, existe o maior agrupamento de espíritos que trabalham na Terra, na sua formação, é na formação da Terra. Na formação da Terra. Existem o quê? Milhares de espíritos que trabalham, né? Engenheiros siderais, tudo. Então, trabalho é muito espírito para comandar essa evolução. Mas na medida que a evolução vai acontecendo, né? Não há necessidade de tantos espíritos. Então, eles vão diminuindo a presença espiritual. Na verdade, é como o nosso anjo de guarda, né? Quando uma mãe, né? No início que está a criança, né, ela tem que ser atendida a todos os instantes, porque ela não sabe o que faz. Então, a atenção da mãe e do pai é toda ali, pá, 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 né? Até que ela começa a crescer, então você começa a distanciar, você deixa ela fazer né, os exercícios dele, os erros dele e tudo mais e tal. Então, a humanidade agora, por exemplo, não tem tanto espírito quanto no início da formação da Terra, né? E ali, então, ali eu acredito que a consciência mesmo era dos espíritos comandando a evolução anímica ali, né? Como foi dito, né? O Gabriel Delany conversa ele explica naquele livro lá. Só que agora a ideia é que a gente tem que apresentar no final um animal, um ser que ele vai adquirindo um cérebro para que nele possa exercer uma consciência. Agora, por exemplo, eu pergunto assim, por que que os animais sofrem? Se eles nunca fizeram mal para ninguém? Qual que é a resposta? Né? Qual que é a resposta? E a doutora Irvênia, que não sei quem falou aí, a Irvênia, a doutora Irvênia, ela resposta.
ela dá a resposta. Porque eles precisam já começar a sentir o princípio da consciência. As sensações de dor vão revelando já os primeiros princípios do ser consciente, né? A dor. Então, eles só passam isso porque senão psiquicamente eles não constroem, não dá para você só consegue evoluir psiquicamente apesar dessa dor, de passar pelos exames, passar pela dor e tal. Porque o animal não precisaria sofrer porque ele não fez nada, né? Mas Tudo é experiência. experiência, é. Tudo é Então, experiência. Toda experimentação ela vai ficando gravada e vai formando o caráter instintivo, né? E a então, coletânea do caráter instintivo vai te dando aí espaço para o caráter da inteligência e autoconsciência. Então, eu não, essa questão aí da alma grupo e tal, realmente me confunde muitas vezes, né? Porque eu também não sei qual é a necessidade de a gente saber exatamente por que isso acontece, mas não sei o que ajudaria, né? Porém, eu acho que aí tem a questão da consciência. Tudo está sendo elaborado para adquirir um cérebro que pudesse suportar uma consciência e nessa consciência você ter o período de escolhas, né? Porque chega naquele ponto em que, né, no princípio o homem só tinha instintos, depois ele tem sensações e depois das sensações ele começa a ter sentimentos, né? Começa a ter sentimentos. E eu não sei se a inteligência vem depois disso daí, né? Eu não sei responder isso também. Quando que vem a inteligência? E diz que o instinto já é uma espécie de inteligência, né? Mas já é uma combinação entre sentimento, inteligência, tudo isso, né? É uma combinação, né? Ó, o livro é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Ah, legal. Construção da mente. Dr. Walter Oliveira Alves. E ele utiliza também o André Luiz lá em Evolução em Dois Mundos, né? Para trabalhar. Mas é só o início, porque depois ele vai para os neurônios, vai para o cérebro, aí foge um pouquinho, né? Ele tá querendo mais falar sobre emoções, essas coisas aí, né? Então, só no início que tem essa diretiva. Então, é difícil, né? Difícil a gente ter uma ideia exata dessa alma grupo, viu? Mas na Gênesis não fala nada aqui desse pedacinho? Então, agora a gente vai ler um pedaço da Gênesis que fala sobre inteligência e instinto. Então, vamos lá. O instinto e a inteligência. O instinto e a inteligência. Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde acaba um e o outro começa? Será o instinto uma inteligência rudimentar ou será uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a conservação deles. Nos atos instintivos, não há reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e para a terra nutriente. Que a flor se abre e fecha alternadamente, conforme se lhe faz necessário. Que as plantas trepadeiras se enroscam em torno daquilo que lhes serve de apoio, ou se lhe agarram com as gavinhas. É pelo instinto que os animais são avisados do que lhes é útil ou nocivo, que buscam, conforme a estação, os climas propícios, que constroem, sem ensino prévio, com mais ou menos arte, segundo as espécies, leitos macios e abrigos
para suas progênies, armadilhas para apanhar a presa de que se nutrem, que manejam destramente as armas ofensivas e defensivas de que são providos, que os sexos se aproximam, que a mãe choca os filhos e que estes procuram o seio materno. No homem, no começo da vida, o instinto domina com exclusividade. É por instinto que a criança faz os primeiros movimentos, que toma o alimento, que grita para exprimir as suas necessidades, que imita o som da voz, que tenta falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos, tais como os movimentos espontâneos para evitar um risco, para fugir a um perigo, para manter o equilíbrio do corpo, tais ainda o piscar das pálpebras para moderar o brilho da luz, a respiração e etc. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados, de acordo com a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O ato que denota reflexão, combinação, deliberação, é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto, é guia seguro, que nunca se engana. A inteligência, pelo simples fato de ser livre, está, por vezes, sujeita a errar. O ato instintivo falta o caráter do ato inteligente. Revela, entretanto, uma causa inteligente, essencialmente apta a prever. Se admitir que o instinto procede da matéria, ter-se-á de admitir que a matéria é inteligente, até mesmo bem mais inteligente e previdente do que a alma, pois que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se equivoca. Se considerar o instinto uma inteligência rudimentar, como se há de explicar que, em certos casos, seja superior à inteligência que raciocina? Como explicar que torne possível se executem atos que esta não pode realizar? Se ela é atributo de um princípio espiritual de especial natureza, qual vem a ser esse princípio? Pois que o instinto se apaga, dar-se-á que esse princípio se destrua. Seus animais são dotados apenas de instinto, não tem solução ao destino deles e nenhuma compensação os seus sofrimentos, o que não estaria de acordo nem com a justiça, nem com a bondade de Deus. Capítulo 2, versículo 19. 2 a 19. Segundo outros sistemas, o instinto e a inteligência procederiam de um único princípio. Chegado a certo grau de desenvolvimento, esse princípio, que primeiramente apenas tivera as qualidades do instinto, passaria por uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Se fosse assim, no homem inteligente que perde a razão e entra a ser guiado exclusivamente pelo instinto, a inteligência voltaria ao seu estado primitivo e, quando o homem recobrasse a razão, o instinto se tornaria inteligência, e assim alternadamente, a cada acesso, o que não é admissível. Aliás, muitas vezes o instinto e a inteligência se revelam simultaneamente no mesmo ato. No caminhar, por exemplo, os movimentos das pernas é instintivo. O homem põe maquinalmente um pé à frente do outro, sem nisso pensar. Quando, porém, ele quer acelerar ou demorar o passo, levantar o pé ou desviar-se de um tropeço, há cálculo, combinação. Ele age com deliberado propósito. A impulsão involuntária do movimento é o ato instintivo. A calculada direção do movimento é o ato inteligente. O animal carnívoro é impelido pelo instinto de se alimentar de carne, mas as precauções que toma e que variam conforme as circunstâncias para segurar a presa, a sua previdência das eventualidades, são atos da inteligência. Outra hipótese que, em suma, se conjuga perfeitamente a ideia da unidade do princípio,
ressalta do caráter essencialmente previdente do instinto e concorda com o que o Espiritismo ensina no tocante às relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo. Sabe-se agora que muitos espíritos desencarnados têm por missão velar pelos encarnados, dos quais se constituem protetores e guias, que os envolvem nos seus eflúvios fluídicos, que o homem age muitas vezes de modo inconsciente, sob a ação desses eflúvios. Sabe-se, ademais, que o instinto, que por si mesmo produz atos inconscientes, predomina nas crianças e, em geral, nos seres cuja razão é fraca. Ora, segundo essa hipótese, o instinto não seria atributo nem da alma, nem da matéria. Não pertenceria propriamente ao ser vivo. Seria efeito da ação direta dos protetores invisíveis que supririam a imperfeição da inteligência, provocando os atos inconscientes necessários à conservação do ser. Seria qual a andadeira com que se amparam as crianças que ainda não sabem andar. Então, do mesmo modo que se deixa gradualmente de usar a andadeira, à medida que a criança se equilibra sozinha, os espíritos protetores deixam entregues a si mesmos os seus protegidos, à medida que estes se tornam aptos a guiar-se pela própria inteligência. Assim, o instinto, longe de ser produto de uma inteligência rudimentar e incompleta, selo-ia de uma inteligência estranha, na plenitude da sua força, inteligência protetora, que supriria a insuficiência quer de uma inteligência mais jovem, que aquela compeliria a fazer inconscientemente para seu bem, ou que ainda fosse incapaz de fazer por si mesma, quer de uma inteligência madura, porém momentaneamente tolhida no uso de suas faculdades, como se dá com o homem na infância e nos casos de idiotia e de afecções mentais. Disse proverbialmente que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. É mais veraz do que se põe esse ditado. Aquele Deus, outro, não é senão o espírito protetor que vela pelo ser incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. Nesta ordem de ideias, ainda mais longe se pode ir, pois, por muito racional que seja, essa teoria não resolve todas as dificuldades da questão. Se observarmos os efeitos do instinto, notaremos, em primeiro lugar, uma unidade de vistas e de conjunto, uma segurança de resultados, que cessam logo que a inteligência livre substitui o instinto. Demais, reconheceremos profunda sabedoria na apropriação tão perfeita e tão constante das faculdades instintivas às necessidades de cada espécie. Semelhante unidade de vistas não poderia existir sem a unidade de pensamento, e esta é incompatível com a diversidade das aptidões individuais. Só ela poderia produzir esse conjunto tão harmonioso que se realiza desde a origem dos tempos e em todos os climas, com uma regularidade, uma precisão matemáticas, cuja ausência jamais se nota. A uniformidade no que resulta das faculdades instintivas é um fato característico que forçosamente implica a unidade da causa. Se a causa fosse inerente a cada individualidade, haveria tantas variedades de instintos quanto fossem os indivíduos, desde a planta até o homem. Um efeito geral, uniforme e constante, há de ter uma causa geral uniforme e constante. Um efeito que atesta sabedoria e previdência há de ter uma causa sábia e previdente. Ora, uma causa dessa natureza, sendo por força inteligente, não pode ser exclusivamente material. Não se nos deparando nas criaturas, encarnadas ou desencarnadas, as qualidades necessárias à produção de tal resultado, temos que subir mais alto, isto é, ao próprio Criador.
se nos reportamos à explicação dada sobre a maneira por que se pode conceber a ação providencial. Se figurarmos todos os seres penetrados do fluido divino, soberanamente inteligente, compreenderemos a sabedoria previdente e a unidade de vistas que se presidem a todos os movimentos instintivos que se efetuam para o bem de cada indivíduo. Tanto mais ativa é essa solicitude, quanto menos recursos tem o indivíduo em si mesmo, na sua inteligência. Por isso é que ela se mostra maior e mais absoluta nos animais e nos seres inferiores do que no homem. Segundo essa teoria, compreende-se que o instinto seja um guia seguro. O instinto materno, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, fica realçado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não devia ele ser entregue às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Por intermédio da mãe, o próprio Deus vela pelas suas criaturas que nascem. Esta teoria, de nenhum modo, anula o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é fato observado e comprovado pela experiência. Mas deve-se notar que a ação desses espíritos é essencialmente individual, no que se modifica segundo as qualidades próprias do protetor e do protegido, e que, em parte nenhuma, apresenta a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz ele próprio os cegos, porém confia a inteligências livres o cuidado de guiar os clarividentes, para deixar a cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores constitui um dever que eles aceitam voluntariamente e lhes é um meio de se adiantarem, dependendo o adiantamento da forma por que o desempenhem. Todas essas maneiras de considerar o instinto são forçosamente hipotéticas, e nenhuma apresenta caráter seguro de autenticidade, para ser tida como solução definitiva. A questão, sem dúvida, será resolvida um dia, quando se houverem reunidos elementos de observação que ainda faltam. Até lá, temos que limitar-nos a submeter as diversas opiniões ao cadinho da razão e da lógica, esperar que a luz se faça. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Capítulo 2, item 19. Sendo o instinto o guia e as paixões as molas da alma no período inicial do seu desenvolvimento, por vezes, a estas se confundem nos efeitos. Há, contudo, entre esses dois princípios, diferenças que muito importa se considerem. O instinto é guia seguro, sempre bom. Pode, ao cabo de certo tempo, tornar-se inútil, porém nunca prejudicial. Enfraquece-se pela predominância da inteligência. As paixões, nas primeiras idades da alma, têm de comum com o instinto o serem as criaturas solicitadas por uma força igualmente inconsciente. As paixões nascem principalmente das necessidades do corpo e dependem, mais do que o instinto, do organismo. O que, acima de tudo, as distingue do instinto é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Variam, ao contrário de intensidade de natureza, conforme os indivíduos. São úteis, como estimulante, até a eclosão do senso moral, que faz nasça de um ser passivo um ser racional. Nesse momento, as paixões tornam-se não só inúteis, como nocivas ao progresso do espírito, cuja desmaterialização retardam, abrandam-se com o desenvolvimento da razão. O homem que constantemente só agisse pelo instinto
poderia ser muito bom, mas conservaria adormecida a sua inteligência. Seria qual criança que não deixasse as andadeiras e não soubesse utilizar-se de seus membros. Aquele que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, porém, ao mesmo tempo, muito mal. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões, somente pelo esforço da vontade, podem domar-se. Eu tenho uma... Sei, né? Porque esses escritos aqui eles já foram de 200 anos atrás, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, teve o progresso assim, da neurociência, e ela traz assim algumas coisas interessantes. Por exemplo, comportamentos herdados antes da concepção filial, por traumas, por exemplo. Isso pode acontecer. Então, na neurociência, ele já tem isso como classificar e como um fato. É como você transmitir alguns comportamentos, de fato, apenas pelo seu genoma, pelo seu corpo, né? Experiências do seu pai que acabam sendo transmitidas de alguma forma, de forma similar àquilo que a gente tinha comentado sobre um acumulado inconsciente de aprendizados entre os animais, sem eles necessariamente estarem ali se comunicando. Então, até esse ponto é interessante. Então, eu não sei se todo mundo entende mais ou menos ali de computador, ou quando a gente tinha aqueles computadores mais antigos, esses computadores mais novos, a gente está falando aqui por meio de um computador. Mas, na prática, mais ou menos assim, dá uma sensação, pelo menos na minha opinião, né, em que o computador, né, o hardware, o equipamento, ele já vem com um sistema operacional, pouca gente sabe. Ele tem um sistema operacional básico e elementar, que é o sistema operacionalzinho dele que ele tem ali. É um tal do DOS que tem. É por isso que a gente consegue depois encarnar, botar lá um Windows, você põe um Linux nele e daí por diante. Então, eu não sei se essa metáfora é boa ou interessante, mas ele já tem uma pré-programação ali, né? Então, a sensação que eu tenho é que realmente o instinto ele está muito vocacionado para a nossa programação genética que a gente tem. E ainda, no acúmulo, que a gente vai fazendo isso eternamente, enquanto a gente tiver corpos materiais, desses aprendizados que vai se acumulando no seu instinto. Mas quando você encarna, ou seja, você botou lá, estou aqui com Windows 10, estou aqui com Windows 13 e tal, esse tipo de coisa. Então, é quando você vem ali, sobrepõe. Então, por trás, você tem aquela camada, né, do seu corpo que lhe dá ali todos os fatores que a gente tem, inclusive comportamentais, porque nós somos uma bexiga química, né, Lourenço? Nós somos uma bexiguinha química aqui, de várias reações químicas, principalmente as hormonais, né, também. E que ela muda os seus aspectos até de comportamentos instintivos que você tem sobre isso, que é a nossa parte mecânica, né? Mas aí, à medida que você está ali, né, você, a sua própria mente, você ali encarnando e ali habitando um determinado corpo que tem aquela matriz genética e está lá com o seu sisteminha operacional ali, o seu comportamental, que vai desde o elementar, os reflexos simpáticos ou parasimpáticos, de você piscar o olho, respirar, bater coração, sem você ter que ficar pensando, ele sempre também está influenciando. Então, um está influenciando o outro. Tua mente está influenciando no teu sisteminha operacional do corpo que lhe foi concedido naquele momento, ou às vezes projetado para você naquele momento, né? Com maior ênfase ou ou menor ênfase, até mesmo para poder te facilitar ou também lhe provar também determinadas provações que você tem na vida, que tem até essa interatividade. Não sei se eu falei meio enrolado, tá? Deu para entender assim um pouquinho? Bom, Resume, então. o texto, Resume. o texto também diz o seguinte, né? O instinto, né? As características do instinto podem ser explicadas de várias formas, né? Uma coisa que é o instinto é o ato repetitivo de muitas e muitas e muitas e muitas vezes, né? Você faz aquela coisa tanto, tanto, repete, 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 repete,
que se forma uma coisa automática. E essa repetição, como a gente discutiu, não começa em nós como seres humanos, mas começa em experiências anteriores à própria evolução como homem. Então, por exemplo, a gente sabe já, por exemplo, pela ciência, que um cavalo, né, fizeram o seguinte experimento: pegaram um celeiro, né, e colocaram dentro do celeiro uma cobra. A cobra andou por todo o celeiro, tal. Depois pegaram essa cobra e tiraram ela e colocaram em outro canto. Um cavalo que nunca teve contato com cobra foi entrar no celeiro. Quando ele sente o cheiro da cobra, ele começa a se agitar, 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 com medo da cobra. Mas aquele cavalo nunca teve contato com cobra, né? Tem aquele ditado, né? Não sei o que lá. Mas onde é que eu posso ter esse ditado? É, não sei o que lá. Gato escaldado tem medo de água fria. Isso, gato tem medo de água fria. Então, mas o gato foi escaldado, né? Mas, nesse caso, o cavalo não teve contato com a cobra, mas mesmo assim, no instinto dele, coletivo, ele sabe que a cobra pode fazer mal para ele. E ele sentiu a presença dela, ela não estava lá, mas ele sentiu o cheiro dela e ele se afasta, não quis entrar de jeito nenhum no celeiro. Então, Mas será que ele não conheceu essa cobra na outra encarnação? mas Não aí é é uma informação já. inteligência, mas está dizendo o seguinte: o instinto nos animais é algo geral, que todos têm, é uma coisa uniforme, né? Não é uma coisa individual daquele cavalo, é uma coisa que é tudo junto. Quando a gente come alguma coisa, o nosso sistema é automático. Ah, o nosso piscar do olho, a gente pisca aí muitas vezes por minuto. Não sei quantas vezes por minuto a gente pisca o olho, né? Em Ô, média, Lorenzo, você entrou lá no mato, tá perdido no mato, morrendo de fome. Aí você encontra, às vezes, as frutinhas. Você encontra uma vermelhinha, você pega? Pega. Você vai encontrar uma laranjinha, uma amarelinha, pega? Pega. Você vai querer se arriscar, né? Ah, verdinha, pega. Uma marronzinha, pega, pega. Encontrou azul, você pega? Não pega. Porque a maioria das colorações azuis na natureza, elas têm um caráter venenoso. Você não pega. Se passarinho não come, Às vezes não Mas é nem só observando o se passarinho. for Você olha assim, pô, esse negócio mirtilo, azul aqui não tem cara de ser um negócio que vai dar mas se certo. for mirtilo, pega. É, o Mirtilo a mirtilo dá gente para pega. dar. É um mirtilo e mil, né? Mas aí você encontrar uma banana azul ali, você não vai pegar mais nem que a vaca tussa. Eu vejo a Carolina. A Carolina, quando a gente teve que levar a primeira vez do médico, vamos ter cuidado, né? Aliás, no hospital, né? Porque vamos numa hora assim que é mais tranquilo, né? Porque você sabe, o hospital muitas vezes é muita bagunça, nego gritando, cara disso, né? Principalmente de criança. Ué, rapaz, foi só ela nunca tinha visto uma injeção, mas na hora que ela viu, começou a gritar que nem louca. Eu falei, mas você nunca viu esse negócio aqui? Como é que você começou a gritar? Aliás, a primeira injeção quem deu foi a Lili. Foi a Lili. A Miriam teve que segurar ela assim com o braço. Para picar a injeção. Mas como é que pode? Nunca tinha visto uma injeção, por que começou a gritar? Eu falei, deve ser esse negócio das encarnações mesmo. O Rô quer falar. Oi? Dá um sinal aí. Dá um sinal, pode falar. fala, Roberto.
Ah, eu fiquei prestando atenção em vocês. Aí, eu sempre acho que a gente, quando fica com o cabelo branquinho, né, Celso? A gente vai mais na prática, né? Porque não dá tempo mais, né? Desmiuçar. Então, tudo que eu acho muito interessante, eu dou uma assistidinha. Aqui no planeta Terra mostra alguns fatos lá da inteligência que se dá no progresso da evolução dos seres. Então, nós estamos pegando já parte dos livros espíritas, né? Aí eu vi uma cobra que ela faz com o rabinho como se fosse uma minhoca. E se você olhar, é uma minhoca mesmo. Aí o sapo vê aquela minhoca, ele vai lá. Quando o sapo vai abocanhar a minhoca, a cobra come o sapo, né? Então veja só, a inteligência foi dada para ela. Uma que também mora na Passarinho região de também. montanhas e pedra, também faz o mesmo sistema, mas ela já faz com ave. A minhoca, mesma coisa, mas a minhoca vai pegar, o passarinho vai pegar a minhoquinha e a cobra está atrás daquela. Então ela come o passarinho. Essas são as evoluções que chegam. Se você for procurar em outros lugares, a mesma cobra, ela está fazendo a mesma coisa. É porque a informação foi dada em uma época que todas receberam, como você falou do macaco, todos receberam a mesma informação. Então, o mundo espiritual trabalha dando essas informações no geral. Que nem você falou do cavalo, esse cavalo estava atrasado. O que assustou, ele já estava com a informação dada no cérebro. Eu vi uma aranha que ela gostava de comer aranha venenosa. E ela, sabe o que ela fazia para comer a aranha, ô Celso? Hum. Ia lá na teia da aranha venenosa, porque se ela levasse uma ferroada com a aranha, ela morria. Então ela tem que ser mais inteligente. Então o que ela fazia? Ela, com patinha dela, ela batia num cordão da tom, tom, tom. A aranha descia procurando quem caiu na minha teia. Aí ela, puf, e comia a coisa. Então, todas essas informações são dadas no mundo espiritual. Agora, eu queria voltar um pouco atrás, que eu achei muito interessante mesmo e bom de saber. É bom de saber. Falaram que o peixe ele não sente dor quando leva uma machucada, uma flechada, uma Anzol. facada, um anzol não sente dor. Ah, porque ele tem sangue frio, e o peixe tal. E foram fazer essa experiência com o tubarão, para dar uma flechada no tubarão e ver se ele... O que acontecia, né? Aí aumentaram a gravação 1.200 vezes no microfone lá de gravação e tacaram o arpão no tubarão. No gravador, parecia um urro de um leão. Então, tirou a teoria de que ele não sentia dor, né? E que o sangue era frio, essa história toda. E a evolução do tubarão. Agora, a que eu achei bem bonitinha mesmo foi a evolução da planta. Quando a planta geme quando vai cortar e grita quando vai ser podada. Vai ser passar um machado nela, né? Então, foi feito também com 1.200 vezes eles aumentaram o som da dor da planta. Então, traz aí, o Lourenço estava falando, nós íamos dando, né, na evolução de materiais, né, vegetais e daí para lá. Então, estão em evolução, mas estão com vida inteligente. Então, eu quis falar sobre a planta e o tubarão, porque já pega um andamento bem adiantado já, né? Nós já saímos lá do reino mineral já com inteligência, vamos indo, né? Até chegar nas falanges que cuidam dos animais, né? Até chegar nas falanges que cuidam do desencarne dos animais, né? Levando o bichinho com vida espiritual para o mundo espiritual. Então, como a vidência ajuda muito, né? Então deu para assistir tudo isso daí, ainda dá para assistir tudo isso daí, né? Era essa parte que eu queria dizer só. Eu Nessa queria falar, parte dá para adiantar bastante. contar duas coisinhas, né? Estava vendo uma entrevista da Monja Coen. Aí perguntaram para ela lá por que que o Dalai Lama, né, comia animal, porque eles estavam naquela questão lá de por que que é um ser tão adiantado e ele come animal, né? Não podia comer o vegetal. Então ela falou, bom, primeiro que lá no Himalaia, né, naquela situação lá, não tem como plantar coisa lá, lá tem que ser comer, não tem outro jeito, né? Aí ela
Aí ela respondeu com uma outra pergunta. Mas por que que você fala que... porque vai comer animal, ou vai matar, vai sofrer o animal. Mas se você cortar a planta, ela não vai sofrer, não? Aí. Ela começou a fazer assim, né? Elas não têm uma sensibilidade, elas não têm nervatura, não sei o quê, mas elas também têm. Ué, esse não é o motivo, então. Esse não é o motivo, né? Então, você vê, tem raciocínio que a gente, às vezes, se perde. Então, uma É, outra coisa que eu falar em planta, eu queria conversar o seguinte. A gente trabalha aqui com a naturoterapia e remédios fitoterápicos, né? Então, toda planta, ela tem metabolismo. Só que a planta tem o metabolismo primário e o secundário. O primário é para ela manter a vida dela. E o secundário é para ela proteger e ter o sistema de atração. Todo o remédio que nós produzimos através de plantas é do metabolismo secundário, não é do primário. Ou seja, aquele princípio ativo que ela gera para proteger a planta, né? Ela solta uns hormônios que é para afastar os insetos, alguma coisa. Ou então, ao contrário, para atrair inseto para ela poder né, continuar florescendo e tal. É daí que se extrai os remédios que a gente atua aqui. Então, você vê que é interessante como é que a própria natureza produz as coisas, né? E elas podem ser utilizadas, que é um processo evolutivo também. Por que que ela tem esse sistema, então, o sistema secundário, se é de proteção e também de atração, Já é um instinto aí, não é? né? e o interessante é que o Celso, só continuando só um pouquinho, que o grito da planta, quando ela está com dor ou ela vai morrer, né? É igual aquele canto lírico, aquelas mulheres que têm aquele canto lírico, é aquele grito fino, né? E de dor, né? Então você fica até se sentir mal, né? Porque ele chegava com a tesoura para cortar ela, então ela gritava, ele afastava, ela diminuía, ele chegava, ela gritava. Chegou uma hora que ele cortou mesmo. Né? Então, vê aquela dor como nós estivéssemos caindo por uma facada, vamos dizer assim, morrendo, né? Aquele grito, dá até um mal-estar na experiência, né? Mas tudo traz aí um salto grande da evolução, da inteligência, da vida, que o Celso está falando aí da vida, da planta, então, que nos ajuda, né? E um vai ajudando o outro, né? É assim Eu, que por exemplo, funciona. aqui na Casa da Esperança, todo mês de junho, julho, eu faço a poda das roseiras que tem aqui. Eu É. mesmo faço, né? Aí eu fui orientado por uma pessoa para fazer a poda. Rapaz, aí eu falei assim, mas quando a gente poda, eu falei, deve doer, né? Porque você, você está Aham. cortando ali. Mas Oh, é interessante porque você podou imediatamente, deve sofrer, mas imediatamente elas estão se reproduzindo já, né? Elas não param, né? Daqui a pouco elas estão florindo tudo de novo, daqui a pouco elas saem. Ué, e a gente tem dificuldade, né? Porque a gente, quando leva umas porradas da vida, né? Que pode se assimilar a uma poda, né? A gente foge, não quer saber, se joga no chão, faz um estardalhaço. Tem que fazer igual as cruzeiras. Ah, agora é é, começar a reconstruir, vamos em frente. o Então, interessante é assim, ó, a quando gente tem falta que água, que ela está dizer. com sede, né? Ela fica murcha, né? Toda planta murcha sem água, né? Para avisar a gente, não, bota uma aguinha para mim que eu tô com sede. Aí você bota a água lá, logo ela tá toda aberta, né? Então, É, aí tá, mas é a tudo gente é tem que, processo de a gente tem que inteligência. entender, né, então, que existe uma evolução, né? Ah, sim. Então, toda uma evolução. Então, no homem, né, tem o instinto, tem a inteligência, né? Tem as duas coisas. À medida que a gente vai evoluindo, né? Então, no início da nossa evolução, o instinto é fundamental. À medida que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso instinto vai perdendo importância. Então, a gente vai... Os animais, né? Eles têm muito instinto e a inteligência é pequena. Nas plantas, é basicamente instinto. Mas existe sempre essa evolução, né? Vai desenvolvendo e a inteligência vai se aprimorando, tal. No homem já começa a crescer, crescer, crescer mais, mas nos animais ainda tem uma inteligência rudimentar.